A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. O programa Verdade e Vida hoje tem uma palavra muito especial para a sua família. Hoje nós vamos conversar sobre filhos, flecha nas mãos do guerreiro. Este é um momento para você chamar toda a sua família. E quem sabe, com a família reunida, você possa ouvir da parte de Deus esta mensagem para o seu coração. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos mais uma vez a presença do reverendo Jader Borges, teólogo, pastor da Igreja Presbiteriana de São José dos Campos, São Paulo. Seja bem-vindo ao Verdade e Vida, reverendo. Muito obrigado, presbítero. Prazer muito grande estar aqui nesse programa tão querido. Alguns dias atrás, a presidente Dilma, presidente do nosso Brasil, suspendeu a distribuição do chamado kit gay. O que o senhor acha que essa apologia ao homossexualismo pode prejudicar na formação das crianças? Eu até estava assistindo programas de televisão a respeito, a gente sempre tem que estar pesquisando, não é? E quando vazou para um programa, acho que o programa do Ratinho até, vazou que seria a parte de promoção do kit gay, não era defendendo a questão da honra, não era a questão da dignidade do ser humano, que não deve ser espancado, não deve ser ridicularizado enquanto dignidade humana, mas era mesmo uma apologia, uma defesa, dizendo que era homossexual, era a sua opção, era feliz e etc e tal. Então, eu acho que muito melhor seria orientar qualquer pessoa em qualquer idade a respeitar o ser humano. Respeitar não vai cometer bullying, respeitar não vai ridicularizar ninguém. Então, respeitando o ser humano, isso começa em casa, na escola nós vamos ter os resultados, os efeitos, a escola pode colaborar, então eu acho que da forma como estava ou como se propõe não vai levar a nada. Reverendo, o senhor falou agora da questão do bullying. Em que essa questão do bullying tem influenciado na educação brasileira? Infelizmente, a falta de educação tem levado ao bullying. Hoje as pessoas estão se preocupando muito em dar as melhores escolas para os seus filhos, mas não a melhor criação em casa. Filho se cria em casa, quando a gente respeita quem trabalha com a gente, quando a gente trata com dignidade o vizinho, quando a gente não desfaz de ninguém na frente das crianças. Tem muita gente que ri dos outros e na frente daquela pessoa, junto com as crianças, eles tratam de uma maneira até hipócrita. E a criança, ela percebe isso, mas ela aprende e em aprendendo ela poderá fazer muito pior. De dentro de casa, as escolas deveriam ter um sistema de tolerância zero com relação ao bullying, de fato, cortar, disciplinar, suspender, porque este mal ou a gente corta pela raiz ou esse fruto vai ser venenosíssimo para as vidas das pessoas desde cedo. Reverendo, o que deve estar acontecendo na educação, já que o senhor é um estudioso nesse aspecto, já que essa falta de respeito, eu sou neto de professor, sou filha de professora, tenho irmãs professoras, o que essa falta de educação tem influenciado na educação brasileira em nossos dias? Eu vejo, meu querido presbítero Daniel, que nós temos 3 pessoas que merecem crédito para a criança: o pai, a mãe e a professora ou o professor. Não faz muito tempo, era uma profissão digna, era uma profissão que muitos queriam optar por ela. O sonho da menina era ser professora. Hoje as pessoas estão desistindo disso. Hoje as pessoas estão sendo obrigadas a dar aula, não tem mais o prazer de dar aula. Eu não concordo com esse negócio de tio, tia, para cá e para lá. Eu aprendi a respeitar a pessoa do professor como autoridade suprema dentro da sala de aula. Pais devem valorizar o professor, escolas devem valorizar o professor. E o professor deve se sentir honrado por essa vocação, por esse sacerdócio muito bonito de transmitir. O médico precisa de professor, o astronauta precisa de professor, tudo começa com o professor. Se os pais não respeitarem, prestigiarem, e eu sempre digo pelo Brasil afora, quando eu viajo por aí dando palestras, que é bom que os pais vão à escola antes, não esperem ser chamados pela direção da escola, vão à escola antes e vão lá saber
com a direção da escola e com o professor. Como é que está o meu filho aqui na área do comportamento e na área do rendimento? Boletim pode não dizer muita coisa. O menino pode ser esperto, a menina pode captar muito bem, tirar boas notas na matéria e estar com 0 na vida. Pais, por favor, vão às escolas, conversem lá para saber como anda o comportamento e o relacionamento do seu filho na escola. O senhor falou de bullying, mas os professores estão sofrendo também de bullying. Eu me lembro que nas escolas lá em Salvador, as áreas onde ficam os carros dos professores são todas cercadas para que não tenham os seus carros riscados. Isso é resultado de quê? Resultado de uma liberação total, de uma libertinagem total. Ninguém tem mais respeito por ninguém. Faltando respeito em casa, faltando respeito no seu prédio, onde você mora, faltando respeito na escola. Hoje as pessoas vão para a escola achando que ali todo mundo é o seu empregado, é o seu servo. O aluno deveria chegar na escola com o máximo de respeito e com o máximo de consideração por aquela pessoa que está ali transmitindo. Agora, todo bom professor conquista a turma. Todo bom professor cativa a turma. Não vá pelo seu salário, não vá pelas circunstâncias, vá pelo seu chamado, vá por sua vocação. Seja professor e em sendo amigo dos seus alunos, você conquistará o respeito dos mesmos. Reverendo, finalizando assim a nossa entrevista. As crianças têm capacidade de absorção de influências positivas e negativas? Claro, as crianças se adequam muito bem. As crianças são rápidas. Tanto é que hoje, essa geração que aí está, ela consegue se concentrar em 4, 5 canais ao mesmo tempo. Elas conseguem conversar no MSN enquanto escutam a música preferida, jogam online e assistem televisão. Enquanto a sua geração e a minha se concentrar em 2 canais, a gente tem dificuldade. Eles têm uma capacidade muito rápida e ainda vale o princípio. Ensina a criança o caminho em que ela deva andar e mesmo quando for velha, essa criança não se desviará desse caminho, desse princípio. Não diz ensina ao adolescente, ensina a criança. Ensinar começa cedo e ensinar começa logo, é para já. Muito obrigado, reverendo, mais uma vez. Por enquanto, vamos a essa mensagem musical e depois a mensagem que Deus preparou ao seu coração através do reverendo Hernandes Dias Lopes. Verdade e vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Eu sou feliz no meu viver. Eu sou feliz no meu viver. O bom Jesus um trilhar me indicou. Posso andar sempre a cantar, pois Jesus me libertou. Eu sou feliz no meu viver. Eu sou feliz no meu viver. O bom Jesus um trilhar me indicou. Eu sou feliz vivendo. Eu sou feliz vivendo. Eu sou feliz no meu viver. Eu sou feliz no meu viver. Eu sou feliz no meu viver. O bom Jesus um trilhar me indicou. Posso andar sempre a cantar, pois Jesus me libertou. Eu sou feliz no meu viver. Eu sou feliz no meu viver. O bom Jesus um trilhar me indicou. Eu sou feliz vivendo. Eu sou feliz vivendo. Eu sou feliz no meu viver. É tão bom estar de volta à sua casa, então, para repartir com você a palavra de Deus. Hoje nós vamos, então, conversar sobre este tema anunciado, que é filhos, flecha nas mãos do guerreiro. E nós vamos conversar sobre este tema à luz dos Salmos 127 e 128. A família ocupa um lugar central no projeto de Deus. A família é um presente de Deus. A família, na verdade, foi instituída mesmo antes da igreja
e do Estado. A família é uma instituição divina, da mais alta importância para a sociedade e para a igreja. Se a família estiver bem, a igreja estará bem. Se a família for saudável, a nação será próspera. Nós não podemos destruir a família, querendo com isso enaltecer uma nação. Nós precisamos lutar pelos valores que devem reger a família e levantar as colunas que devem sustentar a família, se nós queremos ver uma sociedade saudável e uma nação próspera. Hoje nós vamos conversar sobre um dos assuntos mais importantes, alusivos à família. Vamos falar sobre os filhos. Tem existido hoje muitos conflitos entre pais e filhos. Assistimos diariamente na mídia filhos matando seus pais, pais declarando guerra contra os seus filhos. Mas este não é o projeto de Deus para a família. Os filhos têm um valor fundamental na vida dos pais. E aqui, à luz dos Salmos 127 e 128, nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre a importância dos filhos. A primeira coisa que o Salmo 127 nos diz é que os filhos são herança do Senhor. Muitas vezes os pais substituem relacionamentos por coisas, dão mais valor aos bens materiais do que aos filhos, se importam mais com propriedades, com trabalho, com dinheiro, com riquezas, do que com os próprios filhos. Ganham muito dinheiro, conquistam impérios econômicos, mas perdem os filhos. Amam as coisas e esquecem-se dos filhos. Vale a pena entender que a herança de Deus na sua vida não é a casa que você mora, não é o seu apartamento, não é o carro que você anda, nem os bens que você acumulou, mas a herança de Deus na sua vida são os seus filhos. Valorize seus filhos, invista nos seus filhos, ame os seus filhos, dê prioridade aos seus filhos, porque pessoas valem mais do que coisas, e seus filhos devem vir antes dos seus próprios amigos. Segundo lugar, a Bíblia diz que os filhos são não apenas a herança do Senhor, mas são como que o galardão de Deus para você. Galardão é uma grande recompensa. É algo que enche o seu coração de alegria, de prazer. Sabe, Deus colocou os seus filhos na sua vida como uma espécie de galardão, de recompensa. É uma bênção você ter filhos. É uma bênção você educá-los. É uma bênção você prepará-los para a vida. É um privilégio que Deus lhe dá. Confiar a você vidas preciosas, que hão de carregar o seu nome, que hão de carregar a sua herança, que hão de prolongar a sua descendência na terra. Em terceiro lugar, esse texto diz que os filhos, eles geram no seu coração uma espécie de preparação para os combates e embates da vida. Porque a terceira figura que o Salmo vai usar é que os filhos são como que flecha nas mãos de um guerreiro. E esta figura, que dá o tema da nossa mensagem hoje, ela nos sugere três verdades. A primeira delas é que um guerreiro, em primeiro lugar, carrega suas flechas. E não é possível usar uma flecha sem primeiro sentir o seu peso e carregá-la. Um guerreiro carrega suas flechas nas costas. E os pais carregam também os filhos. A mãe carrega no ventre. O pai carrega nos braços e no bolso. É importante entender que nós não podemos apenas gerar filhos sem responsabilidade.
É preciso que haja paternidade responsável. Nós não podemos colocar filhos no mundo para depois desampará-los, abandoná-los à sua própria sorte. Um pai é um guerreiro, e um guerreiro usa a sua flecha, mas antes de usá-la, ele a carrega. Carrega nas costas, carrega no coração, carrega nos braços, carrega no bolso, carrega nos sonhos, carrega na alma. A segunda coisa que um guerreiro faz com uma flecha é que nenhum guerreiro usa uma flecha para apenas levar o seu peso. Ele usa uma flecha para lançá-la para longe. É importante entender isso, porque nós não criamos os nossos filhos para nós mesmos. Nós não geramos os nossos filhos e os educamos para que eles fiquem eternamente dependentes de nós pais. Nós preparamos os nossos filhos para a vida. Nós temos que ter coragem de lançar os nossos filhos como uma flecha para longe. Depois de termos preparado e usado esses filhos e educado esses filhos e treinado esses filhos no caminho da retidão, com os valores graníticos do reino de Deus, da palavra de Deus. Às vezes os pais cometem este erro de nunca soltar os filhos, de nunca preparar ou treinar os filhos para a vida. E esses filhos, então, ficam inseguros. Esses filhos nunca podem desenvolver o seu potencial. Eles nunca podem bater asas do ninho. Eles nunca podem fazer voos mais elevados e mais ousados na vida, porque os pais os mantêm prisioneiros ao próprio lar. Assim não faz um guerreiro. Ele lança sua flecha e lança para longe. Mas em terceiro lugar, um guerreiro não desperdiça suas flechas. Um guerreiro usa essas flechas com inteligência, com sabedoria, com destreza, lançando esta flecha para um destino certo, para um alvo seguro. É muito importante entender isso. Os pais precisam criar os filhos, educar os filhos para um projeto claro, específico e seguro de vida. Quantos pais que não se ocupam com a educação dos seus filhos, que preferem o comodismo da omissão ao desconforto do confronto? Quantos pais não querem ter o peso e a responsabilidade de educar os filhos? E educar significa colocar limites. Educar significa dizer não quando precisa dizer não. É mais fácil liberar os filhos para que eles façam o que eles querem, o que eles desejam, o que eles solicitam. Mas um pai e uma mãe responsável não faz isso. Tem hora que o papel do pai e da mãe não é de agradar os filhos, não é de atender todos os seus reclamos, não é de criar filhos mimados. Por outro lado, não compete também aos pais criar filhos revoltados, sempre podando, sempre contrariando, sempre provocando a ira e desanimando os filhos. O papel dos pais é colocar esta flecha na direção do alvo certo, vivendo uma vida digna, honesta, proba, uma vida que glorifique a Deus, que enalteça os valores do reino de Deus, para que esses filhos possam, para frente, construir famílias bem estruturadas e serem instrumentos de bênção nas mãos de Deus, na família, na igreja e na sociedade. Há muitos filhos hoje sem rumo. Há muitos filhos órfãos de pais vivos. Há muitos filhos que veem os seus pais dando prioridade e atenção para muitas coisas na vida, mas se sentem desamparados, desprotegidos, sem mentoria espiritual, sem cuidado emocional, sem suporte financeiro. É preciso entender que um pai e uma mãe
deva agir como um guerreiro que usa esta flecha para lançá-la para o alvo certo. Mas notem comigo uma outra figura. Diz o verso 5 do Salmo 127 que feliz é o homem que enche deles a sua aljava. Os filhos trazem felicidade para os pais. É claro que isso custa um preço. Isso dá trabalho. Isso gera noites indormidas. Isso implica em esforço, em atividade extremamente árdua, porque educar não é um papel fácil. Isso vai custar a você dores, lágrimas, sofrimento, angústias, pesares. Mas o resultado e o produto deste investimento nos seus filhos vai trazer ao seu coração uma grande alegria. Vai trazer uma felicidade extraordinária que coisas materiais não poderão gerar no seu coração. Ainda mais, veja você ainda em quinto lugar, que os filhos são como que protetores, como guardas, como sentinelas, como elementos que vão cercar você de cuidado na hora de um embate, na hora de uma tensão. O texto diz assim, que feliz é o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Não é fácil envelhecer na solidão. Não é fácil você chegar na fase outonal da vida e saber que a sua semente vai ser enterrada e não vai mais florescer. Não é fácil você, na velhice, não ter um filho, uma filha, para cuidar de você, para investir em você, para proteger você, para oferecer a você os mesmos cuidados que você ofereceu aos seus filhos lá na infância, lá na juventude. Quando você investe nos seus filhos, você tem este retorno. Quando você semeia, você colhe. Quando você dá amor, você colhe amor. Quando você planta amizade, você colhe amizade. Quando você planta respeito, você colhe respeito de seus filhos. Isso é uma grande bênção. Isso é um grande privilégio. Mas agora, o salmista chega ao Salmo 128 e vai dizer outra coisa maravilhosa, que os filhos são, em sexto lugar, um motivo de alegria e de comunhão quando toda a família está reunida. Diz aí, tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera e os teus filhos como rebentos ao redor da sua mesa. Que coisa bonita! É quando uma família está reunida, é quando há diálogo, quando há carinho, quando há comunhão, quando há coração que celebra, quando a família é um palco de felicidade, de alegria, de respeito, de companheirismo e de amizade. Quantas famílias que não conseguem se reunir mais, têm dinheiro, têm conforto, têm sucesso financeiro, mas a família foi arrebentada, os relacionamentos foram quebrados. E eu vou dizer então a você que nenhum sucesso compensa o fracasso da sua família. Esse texto vai terminar dizendo o seguinte, que os filhos, em último lugar, eles são a segurança de que a sua descendência vai perpetuar na terra, porque o texto diz assim, o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Israel, durante os dias da tua vida, vejas os filhos de teus filhos e paz sobre Israel. Que bênção é você poder ver os seus netos, quem sabe contemplar os seus bisnetos e perceber que a sua descendência vai ser bem-aventurada na terra. Invista na sua família, invista nos seus filhos, dê valor aos seus filhos, para que você amanhã possa colher os dividendos deste investimento, para que você possa colher uma farta
a bênção de Deus em virtude deste investimento e desta semeadura bendita. Semeadura bendita são frutos bem-aventurados. Eu quero orar com você. E eu quero colocar a sua casa, a sua família no altar de Deus. E eu quero encorajar você a amar os seus filhos, a educar os seus filhos, a investir nos seus filhos, para que você possa ter a bênção de ver os seus filhos crescendo, sendo bênção nas mãos de Deus e sendo instrumentos de Deus para a transformação da nossa sociedade. Onde você está? Ore comigo neste momento. Deus querido, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelas lições preciosas que ela nos traz, pelo desafio que nós temos, ó Deus, de investir na nossa família, de investir nos nossos filhos, para que eles cumpram o projeto que Tu mesmo estabeleceste na vida deles através de nós pais. Ajuda-nos a cumprirmos cabalmente esta gloriosa missão, para o louvor do Teu nome, para a bênção da família, para a edificação da igreja, para o crescimento da sociedade. Em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na mensagem de hoje, baseada nos Salmos de número 127 e 128, o reverendo Hernandes falou sobre a importância da família, especialmente acerca do valor dos filhos. Mostrou que o salmista usa várias figuras para descrever os filhos. A primeira, que os filhos são a herança de Deus na vida dos pais. Segundo, os filhos são um galardão, ou seja, a recompensa de Deus aos pais. Terceira, os filhos são como flecha nas mãos do guerreiro. Uma flecha é carregada pelo guerreiro, lançada pelo guerreiro, mas lançada no alvo certo. Quarta, os filhos são fonte de felicidade na vida dos pais. Quinto, que os filhos são protetores na hora da necessidade. Sexto, os filhos são continuadores da descendência dos pais. A minha oração, o meu desejo sincero, é que o Espírito Santo de Deus possa lhe ter esclarecido dessas verdades tão preciosas e que lhe encoraje, nas perspectivas dos filhos, a honrarem e cuidarem dos seus pais. E na dos pais, de tomarem a decisão maior de suas vidas, a de reconhecer o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor pessoal das suas vidas. E a partir de agora, terem o melhor dia dos pais da sua existência. Filhos, flecha nas mãos do guerreiro. Esse foi o tema da mensagem de hoje, que a partir de agora você pode adquirir tanto em DVD como em CD, para sua edificação, para presentear um amigo, um familiar, o seu pai, sua mãe. Acesse o nosso site www.verdadevida.com.br e entre ali na nossa loja virtual e adquira essa ou qualquer uma das mensagens que aqui já foram pregadas, ou mesmo ligando de segunda a sexta no horário comercial para 0800 119 105. Também pelo nosso site. Eu quero lhe convidar para tornar o programa Verdade e Vida autossustentável. Clique ali em Faça sua doação, faça o seu cadastro, imprima o seu boleto e pague em qualquer banco. Ou ainda você pode fazer a sua doação diretamente na agência do Banco do Brasil para a conta 7.000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3. Agora também, para aqueles que pediram, tem a conta 68.000, dígito 1, da agência 553, dígito 3, do Bradesco. Eu quero lhe convidar para você e toda a sua família participarem da escola dominical e do culto matutino às 9 horas e à noite às 18 horas. Entre no nosso site e clique ali, procure uma igreja e encontre a Igreja Presbiteriana do Brasil mais próxima da sua casa. E você que é pai, um feliz Dia dos Pais. Esses são os sinceros votos de todos nós que fazemos o programa Verdade e Vida. Uma convicção gloriosa. Esse é o tema do nosso próximo programa, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá e que Deus muito o abençoe.
Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.